Bem-vindo à série sobre formas de acabar com seu relacionamento amoroso. A gente vem conversando cada dia um pouquinho sobre esses aspectos que muitas vezes mais afastam e mais separam do que unem. Hoje vou falar sobre algo que no meu consultório é um lugar comum. Todas as mulheres que eu atendo, que estão com dificuldades de relacionamento de casal, em algum momento trazem como uma dor que você vai poder avaliar se você consegue redimensionar, ressignificar essa postura, que é falar mal da família dela. É isto mesmo. Quando você traz comparações negativas, quando você critica e julga o pai, a mãe, ou o comportamento de um irmão, de uma irmã, quando você, presta atenção, mete teu narizinho onde você não deve. E por que não deve? Falando das leis do amor de Bert Hellinger, né? Essa visão sistêmica das constelações familiares, isso tem a ver com pertencimento e ordem. Você não pertence ao sistema familiar da sua esposa, da sua namorada, da sua companheira, assim como ela não pertence ao seu. Então, nós tínhamos um professor, uma pessoa querida, que falava assim: na casa do teu cônjuge, você senta-se à sala de estar, sorri e fecha a boca. Curioso, né? Mas é verdade. Porque nós falamos de um lugar totalmente inapropriado quando intervimos, ou na verdade não é uma intervenção, é uma interferência àquilo que faz sentido ou que as dores do sistema familiar do nosso namorado, do nosso companheiro, da nossa esposa. As mulheres, sobretudo, assim como você, que é homem também, a gente sabe disso, eu recebo isso no meu consultório, tem um nível de fidelização muito grande da sua família de origem. E nós precisamos fazer isso porque é o lugar onde a gente se alimenta, a gente se nutre, para transbordar a nossa força no relacionamento com você. Então, se você chega e tira a força, através do seu julgamento, a força de pertencimento dessa pessoa, muitas vezes essa pessoa vai tender, talvez, a cobrar de você no relacionamento, então, uma atenção muito mais especial, porque você está tirando o lugar de pertencimento dessa pessoa, você está ameaçando esse lugar de pertencimento. Então, se eu não posso mais ter meus pais, meus irmãos como um lugar de segurança, de confiança que eu tenho, eu vou querer de vocês também. Mas a maior parte das vezes não é nem isso que acontece. Na maior parte das vezes o que acontece é conflito, né? É briga. Já viu aquele ditado popular que tem aqui no Brasil que fala o quê? Eu posso falar mal dos meus pais, você não. Não é verdade? Por quê? Porque isso ameaça o nosso lugar de pertencimento. Porque isso é desrespeitoso. Porque a dor que atua num sistema familiar, você que está de fora não conhece. Você não identifica. Você não sabe o que isso significa. Por mais que você pense saber, por mais que amor que você possa ter pela tua esposa, pela tua namorada, e que você vê lá um tipo de funcionamento ou disfunção naquela família, você acha que você tem a solução, e aí você vem e traz essa solução. Muitas vezes, quando você faz isso, você fere esse sistema. E não se assuste, talvez você já tenha ouvido isso, as pessoas dizendo que gato de fora não mia. Não é verdade? Por quê? Porque é desrespeitoso isso. É quase como se você estivesse tratando a tua namorada, a tua esposa, a tua mulher, como se fosse uma criança que não teria condição de lidar com a própria dor do sistema familiar. Eu tive um mentor uma vez, mentor de casais, né? Eu e meu marido tivemos a graça de sermos acompanhados por esse casal, e ele dizia: sabe por que Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca? Porque a gente precisa ouvir mais, e ouvir com o coração, do que falar. Então, muitas vezes, a tua esposa, a tua namorada vem e faz queixas da família, não é para que você resolva, não é nem para que você tome partido dela, é simplesmente para que você a acolha na dor dela, a acolha naquele momento que ela está transbordando uma inquietação, para que ela tenha a condição de processar isso e usar seus próprios recursos. Eu consigo compreender quando você diz: ah, mas ela me pede para fazer isso, ela pede para fazer aquilo. Cuidado, você não é o salvador da tua namorada, você não é o salvador da tua esposa. Esse não é a forma de você ocupar o seu lugar dentro da relação com a tua esposa. O espaço
o respeito, a dor dela é o mais importante, mas sem sombra de dúvida o mais desafiador, o mais difícil da gente que ama suportar. É muito difícil nós suportarmos a dor do nosso amor. Mas essa é uma das formas mais importantes de potencializar essa pessoa para usar os próprios recursos para resolver as suas questões sem que você interfira. Porque interferir é ferir entre, sem que você ultrapasse o seu limite. Você não deve falar mal dos pais dela, e muitas vezes se você está falando é porque você está querendo ocupar um lugar que não é o seu. Talvez você esteja querendo um reconhecimento do seu conhecimento, da sua autoridade. Talvez você esteja fazendo um julgamento projetivo em relação ao comportamento da sogra ou do sogro, porque você não está conseguindo aceitar as diferenças. Talvez até esteja projetando neles a dor que você sentiu com seus próprios pais. Quando você está falando mal dos teus pais, sistemicamente a gente sempre convida você a fazer algo. Sabe o quê? Se vire e olhe para os teus próprios pais. Ali você vai poder recuperar aqueles movimentos que você em algum momento interrompeu. Ali você vai poder ver de fato a força que habita nos teus pais, mesmo com destinos difíceis. Ali você vai ver essa dor. Talvez aquilo que você está criticando e julgando nos teus sogros, nos seus, sei lá, nos seus cunhados, seja a dor de não ter resolvido questões importantes com teus próprios pais ou com teus irmãos. Fique atento a isso. Claro que esse tipo de assunto vai exigir muito mais do que a gente está abordando aqui, porque tem muitos vieses que a gente pode aprofundar dentro dessa relação. Mas quando você fala mal dos pais da tua namorada, da tua esposa, você está falando mal dela. Se vocês têm filhos, quando você está falando mal dos teus sogros, você está falando mal dela e mal dos teus filhos. Porque os teus filhos são você, tua esposa e tudo que os conduz. Então preste bastante atenção. Qual é o direito que nós temos de julgarmos o outro através da nossa lente? Né? Às vezes a pessoa está lá com um espinho bem grande no pé. E eu estou daqui dizendo, por que você está com essa cara feia? Você tem que ficar com aquela cara bonita. Mas eu não sei que você está com um espinho imenso no teu pé. Nós não sabemos o que vai no coração do outro. Agora a gente sabe o que vai no nosso coração. Então se eu olho diante de uma situação difícil e aquilo me revolta muito, me dá muita raiva, me dá uma indisposição, então uma necessidade de consertar as coisas, isso não é do outro, isso é meu. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para aquilo que eu preciso redimensionar, ressignificar e consertar dentro do meu próprio coração. Assim eu vou estar livre inteiro para aceitar o outro na sua fragilidade, que é uma característica importante de qualquer ser humano, sua também. E você vai estar mais pronto para poder, em aceitando a fragilidade do outro, aceitar a sua própria fragilidade. E lógico, aí toda a potência, todas as habilidades, toda a força também virão na mesma medida. Nós somos luz e sombra, e inegavelmente precisamos conter isso. Mas se você quer de verdade acabar com o teu relacionamento, continue falando mal da sua sogra. Você pode estar aqui pensando, ou do seu sogro, mas eles são terríveis. Eles entram na minha sala uma vez, eu atendi uma família foi o homem, era o homem, tinha uma relação muito grande, muito próxima, de muita simbiose com os pais, e ele deu a chave da casa para os pais. Então um dia a esposa estava de manhã, tinha chegado de viagem, estava de manhã, de roupa íntima em casa, e o sogro e a sogra entraram e a mulher ficou totalmente exposta, e ficou muito brava. Como assim entra na minha casa de manhã cedo sem avisar? E eles disseram, grandes coisas, nada do que eu estou vendo aqui eu já não vi em algum momento, foi o que o pai disse. Mas aquele momento ficou muito claro. Quais são os limites que nós precisamos ter? E para que essa mulher pudesse restabelecer o relacionamento com o marido de uma forma respeitosa, ela também precisou olhar para o comportamento do sogro e da sogra. E aí sim, não julgá-los, mas se posicionar. Porque eles ganharam a chave, eles entraram. Então talvez, e foi o que ela fez, me dê a chave, por favor. Eu amo vocês, mas agora, quando vocês chegarem, vocês avisem, por favor. Se a gente faz com delicadeza, se a gente faz com respeito, se a gente faz com amor,
tem a ver com você assumir a sua postura e o seu lugar dentro dessa relação. Quando você está falando mal do seu sogro, da sua sogra, da família da tua esposa, você está construindo um jeito de mandá-la de volta para esse lugar. E sem se sentir responsável. Se você não quer mais ficar com essa pessoa, se despeça dela com respeito. Mas não fira aquilo que a sustenta. Quem sustenta cada um de nós são as nossas raízes, são os nossos pais. E Bert Hellinger viu isso belamente. Então, as leis do amor vão nos ensinar sempre. Quando eu trabalho com respeito à ordem, ao pertencimento e ao equilíbrio, eu tenho sucesso, sobretudo no relacionamento. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Respeito a essas 3 leis possibilita um bom relacionamento. Agora, quer uma forma de acabar com o relacionamento? Só transgredir essas leis. E se você está falando mal do seu sogro, da sua sogra, do seu cunhado, aquele beberrão, aquele encostado, aquele isso, aquele vagabundo, aquele todo, estás no caminho certo para acabar com o teu relacionamento. Fez sentido para você? Você acha que tem alguém que pode se beneficiar disso que eu acabei de falar? Compartilhe. Nos siga no nosso canal. Inscreva-se. Tem mais que vem por aí nessa série. Tudo isso que eu estou contando para você foram as mulheres que me contam nesses mais de 40 anos que eu as atendo no meu consultório.